Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28/12, nós vamos meditar de Apocalipse, do capítulo 4 ao capítulo 8. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Muitas dúvidas existem em relação ao livro de Apocalipse, né? E na nossa leitura bíblica não temos como aprofundarmos, fazermos um estudo a respeito do Apocalipse. Apenas vamos nos ater à leitura do texto bíblico, né? Às vezes com um detalhe ou outro que a gente fala durante da nossa leitura. Mas diante do pouco tempo que temos, não é possível nos aprofundarmos, né? Na questão das visões e das profecias contidas no texto de Apocalipse. Capítulo 4 fala da visão do trono de Deus. Eu falei que João teve o privilégio de olhar para Jesus, andar com Jesus, conhecer a Jesus, né? O apóstolo do amor, e ele teve o privilégio de ver Jesus glorificado. E olha só o que ele fala. Depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado, e este que estava sentado é semelhante no aspecto a uma pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de uma esmeralda. Ao andar no trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões, vestidos de branco, em cuja cabeça estão as coroas de ouro. No trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são a dos 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão e o segundo semelhante ao novilho. O terceiro tem o rosto como de um homem e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheias de óleo. Ao redor, por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, né? Essa mesma expressão é repetida em Ezequiel 1:18, 10, 12 e Isaías 6, de 2 a 3, né? Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive diante dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, o adorarão. E o que vive pelos séculos dos séculos depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. E aí, no capítulo 5, vai ter a visão dos livros selados com 7 selos e a do Cordeiro.
Então, naquela época era comum, né, o selo, selando um livro, uma carta, e somente quem tinha autoridade e poder, ou a quem pertencia aquela carta, podia abri-la, né, ou seja, rompendo aquele lacre, rompendo aquele selo, porque aquele selo era de cera e normalmente tinha um brasão identificando por quem havia sido selada, né? Então, temos que recordar isso para entendermos um pouquinho o que eram esses selos. Então, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamou em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos, né? Então não era qualquer pessoa. E aí, ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, chorando muito, João expressando o sentimento dele diante daquele cenário, né? Eu chorando muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, vencerá para abrir o livro e os seus 7 selos, né? Então aqui ele está falando do quê? De quem é esse leão da tribo de Judá? A quem foi dada a autoridade de desatar esses selos? Jesus, né? Raiz de Davi. E aí nós vamos ver que em Isaías 11:1 é falado a respeito disso. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro, como sendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Entoando um novo cântico, diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que coisa linda, não é? Vi e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 6 o cordeiro vai abrir o primeiro selo. Então nós vamos ver no capítulo 6 a abertura do 1 ao 6º selo, né? Então nós, de uma forma assim breve, nós vamos ver que o primeiro selo, né, fala aí de um cavalo branco, né? Ele fala, ó, quando abriu um dos 7 selos, ouviu um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de um trovão: vem, vi, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer, né? Então tá falando aqui de uma conquista mundial que estava, né, selada neste primeiro selo, e um cavalo branco. No segundo selo, nós vamos ver que quando ele foi aberto, da mesma forma,
o ser vivente dizendo, vem, vê, e dali saiu um cavalo vermelho, representando aí conflitos e guerras, né? No segundo selo. No terceiro selo, da mesma forma, você vai ver que tem uma sequência, então ele viu um cavalo preto e o cavaleiro com uma balança na mão. Esse terceiro selo aí vai representar aqui fome, escassez, tempo difíceis, né? Onde uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. No quarto selo, da mesma forma, quando ele foi aberto, o quarto ser vivente disse vem, e aí foi visto um cavalo amarelo representando a morte. O quinto selo, quando foi aberto, né? Debaixo do altar, as almas que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus. Tá falando de quem? Dos mártires, né? Em meio à perseguição aqui no quinto selo. E aí nós vamos ver que no sexto selo, o cordeiro abriu isso e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda de sangue, as estrelas do céu caíram. Então você está vendo no sexto selo muitos efeitos, né, da natureza, né? Então nós vamos ver que os montes, os rochedos caíram, né? E aí nós vamos no capítulo 7 falar dos 144 mil selados de Israel. E aqui há uma grande polêmica, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas aqui muito se fala, alguns acham que isso aqui é uma representação dos fiéis de Israel, outros falam que é de todos os fiéis da face da terra, né? Então, depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, conversando, seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi um anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz ao 4º anjo, aqueles quais foram dado fazer dano à terra e o mar. Olha só, né? Nem a árvore, nem os selamos a fronte dos servos do nosso Deus. Então houve um número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. É isso que diz o texto bíblico, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 8 vai se falar do 7º selo, né? O 7º anjo com as suas trombetas. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve um silêncio. Então esse selo aqui, ele vai representar o julgamento de Deus sobre a terra. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro na mão, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça de incenso com as orações, e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e o atirou na terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Então o 7º anjo, que tinha as 7 trombetas, prepararam-se para tocar. E aí vai começar agora a falar das trombetas, né? Não temos tempo aqui de tornar minucioso essas 4 trombetas, mas você pode ler. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Dai-nos entendimento da tua palavra, daquilo que já aconteceu e daquilo que há de acontecer. Que o teu Espírito Santo nos conduza sempre a toda a verdade. Depositamos diante de ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.